A Microsoft simplesmente não paga imposto em várias das operações de subsidiárias ao redor do mundo que ela tem. E acredite se quiser, isso acontece de uma maneira 100% legal perante a legislação americana. E várias empresas, inclusive Google e Apple, utilizam essa mesma estratégia para ou não pagar imposto ou pagar muito pouco imposto. Um estudo recente revelou que a Microsoft de Singapura, por exemplo, pagou somente $15 de imposto no ano de 2020. A Microsoft da Irlanda não pagou absolutamente nada. Se você quiser conferir isso, eu estou deixando o link aqui na descrição. Mas a gente vai ver junto isso agora. Segundo esse estudo aqui, a Microsoft da Irlanda, que tem o status de residente fiscal em Bermuda, consolidou mais de 100 bilhões em investimentos. Teve mais de 2,4 bilhões de receita e simplesmente não pagou imposto no ano de 2020. Em outro exemplo, a Microsoft de Singapura obteve mais de 22,4 bilhões de dividendos em 2020 e anunciou uma responsabilidade fiscal de só $15. Antes da gente continuar, eu quero falar para você que existe uma aula no RippleSub onde a gente demonstra e explica como não só a Microsoft, mas outras empresas utilizam a Irlanda e a legislação de Bermuda para não pagarem imposto no cenário americano e até no cenário europeu. Esse esquema fiscal é chamado de Double Irish. Se você quiser conferir, eu também estou deixando o link do RippleSub aqui na descrição. E se você realmente quer entender isso detalhadamente, eu recomendo que você vá até lá, tá? Aqui eu vou dar um apanhado mais geral dessa situação. Nos Estados Unidos, eu tenho que royalties não são tributáveis, principalmente royalties pagos ao exterior. Esses royalties não vão ser motivo de tributação e também vão ser motivo suficiente para eu descontar isso da receita da minha empresa. Ou seja, eu vou conseguir dizer que eu não tive lucro sobre aquele valor que eu estou declarando que eu estou pagando em royalties. Se essa empresa a quem eu pago royalties estiver na Irlanda, eu posso ter uma grande justificativa legal se essa mesma empresa para a qual eu estou pagando royalties for residente fiscal de um outro país que não seja um país dentro da União Europeia. Se eu colocar essa empresa como sendo detida por uma empresa de Bermuda, ela não vai pagar imposto sobre essa receita. Essa estratégia é utilizada pela Microsoft e também pelo Google, por exemplo, pela Apple, por várias outras empresas de tecnologia. E aqui no Brasil existe uma técnica parecida para você tirar dinheiro do país sem pagar imposto. Mas eu não vou entrar aqui nesse vídeo. Como eu já falei, tem o RippleSub e tem empresas offshore específicas constituídas unicamente para isso. Beleza? Já a Microsoft de Singapura utiliza um critério bem mais simples para oferir receita sem ter imposto na operação. A legislação de Singapura é muito mais clara. Lá, a tributação de receitas estrangeiras, mesmo que sejam dividendos, participações, no caso da Microsoft Singapura em outras subsidiárias da Microsoft, não vão ter incorrência de qualquer imposto. Isso deixa a operação limpa, transparente para várias legislações que são mais amigas de Singapura do que amigas da Irlanda. E isso não é ilegal nos países que não só a Microsoft Singapura, não só a Microsoft Irlanda oferem receita. Ou seja, é 100% dentro da lei internacional de cada um dos países em que a Microsoft opera legalmente. Em 2017, o então Laranjão cortou os impostos corporativos dos Estados Unidos de 35% para 21% sobre a receita líquida. Esse programa foi chamado de Tax Cuts and Jobs Act. E ele também instituiu um sistema de tributação global para as empresas, que fez com que a Microsoft levasse uma porradinha com isso. O chamado GILTI, ou Global Intangible Low Tax Income. O GILTI é basicamente metade do imposto corporativo americano aplicado sobre a receita global de uma empresa. Então, na consolidação do resultado, onde vai estar lá Microsoft Singapura, Microsoft Irlanda e Microsoft Estados Unidos, essa receita dessas subsidiárias da Microsoft que não pagaram imposto iriam compor esse caixa, compor essa receita global e estariam sujeitas, teoricamente, a 10,5% de imposto. Porém, existe uma linha muito tênue do que pode ser entendido como receita global e do que, de fato, não é receita global. Primeiro,
a Microsoft dos Estados Unidos teria que ser controladora dessa segunda Microsoft. E mesmo que ela não fosse, a Microsoft poderia talvez colocar isso no balanço global, sem sofrer qualquer consequência do IRS, a Receita Federal Americana. Também existe a possibilidade da Microsoft, se mais de 50% dos acionistas dela residirem fora dos Estados Unidos, mudar o domicílio fiscal e não estar mais sujeita ao GILTI. Em teoria, pela lei instituída em 2017, a Microsoft seria tributada, mesmo na Receita em Singapura, mesmo na Receita da Irlanda. Na prática, isso não acontece. As instituições internacionais, e principalmente o respeito a outros países, impede que um imposto global como a tentativa do GILTI seja criado e validado de fato. As normas contábeis também. No mundo teórico, no mundo dos políticos, todas as pessoas pagam imposto, todas as receitas são tributáveis, o IVA e o DREX são possíveis, mas na prática, no mundo real, a iniciativa privada sempre consegue achar um caminho, como a Microsoft achou. E ela faz isso via empresas offshore, muito bem estruturadas, e uma rigorosa observância de todas as brechas fiscais. E acredite se quiser, Netflix, Amazon, Microsoft, Google, Facebook estão fazendo isso exatamente agora no Brasil. E de maneira 100% legal. A diferença é que nem eu e nem ninguém que trabalha com isso vai realmente te contar como a coisa de fato acontece. Mas acredite, dá para ser feito. E é feito. Eu acabei de te mostrar. Se você ficou com interesse em abrir uma offshore ou abrir uma operação parecida como essa, é só clicar aqui embaixo. Se você quer agendar uma consulta para o teu caso empresarial específico, o link também está aqui embaixo. O link do Ripples Hub também está aqui embaixo. Até semana que vem, um abraço.